Ah, quinta-feira é dia de Eu Faria Direito. Nós estamos continuando aqui com a análise da capacidade postulatória na Justiça do Trabalho. Ou seja, num primeiro momento nós apresentamos o jus postulandi, a capacidade de postular, de pedir, de entrar com um pedido na Justiça sem advogado, e iniciamos a nossa análise pela Justiça do Trabalho. Estamos vendo aí fatores relevantes para você fazer o seu pedido na Justiça do Trabalho. Já vimos como isso funciona através de atermação, como você faz a sua atermação. Já te mostramos quem pode ser parte nesse processo, quando você pode ser considerado empregado e quem pode ser considerado empregador, para que assim você possa entrar na Justiça do Trabalho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre provas. Provas no processo que você vai entrar na Justiça do Trabalho. E você pode me perguntar, Eduardo, por que prova é uma coisa importante? Provar, apresentar provas. Existe um ditado no direito que guia os processos, que guia a aplicação do direito, que guia a justiça, que é: dizer e não provar é o mesmo que não dizer. Não adianta você dizer, você precisa também provar. Sobre esse tema, o primeiro ponto relevante se encontra no artigo 818 da CLT. Nós já te explicamos nos vídeos anteriores que a CLT é o conjunto de normas, o conjunto de regras, o conjunto de leis que regulamentam as relações de trabalho e a aplicação da Justiça do Trabalho. Você já sabe que CLT é consolidação das leis do trabalho. Ficou com dúvida? Dá uma olhada nos vídeos anteriores, recapitula um pouquinho e aí você vai lembrar o que nós falamos para você. Enfim, vamos falar do artigo 818, ele diz o seguinte: incumbe a parte que fizer qualquer alegação provar o que ela está falando. Isso nós chamamos de ônus da prova, de responsabilidade de provar. Ou seja, você fez uma alegação, você falou uma coisa, você disse que está acontecendo algo, você tem que provar. E como você prova isso é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você pode provar isso de diversas maneiras. Você pode pedir, solicitar, falar com o juiz que você quer o depoimento pessoal de um representante do seu empregador, da empresa para a qual você trabalha ou da pessoa para a qual você trabalha. Você pode pedir também o depoimento pessoal de alguém que represente esta empresa, ou seja, o depoimento pessoal da parte contrária. Através desse depoimento pessoal ou de algum testemunho, alguma coisa dele, você terá o segundo meio de prova, que é a confissão. A confissão na Justiça do Trabalho, ela é meio de prova. Se você fala uma coisa e o empregador confessa aquela coisa, ali está provado o seu direito e o juiz vai julgar com base nisso. Você tem também a prova testemunhal. O que é a prova testemunhal? São pessoas que testemunharam aquilo que você está alegando na justiça. Você está dizendo que o seu direito foi violado, tem uma testemunha de que esse direito foi violado. Essa é uma prova também muito importante, a prova testemunhal. Você tem também, como meio de prova, a prova documental. O que é a prova documental? É uma carteira assinada, é um recibo de pagamento, é um documento que o empregador te deu ou que você deu ao empregado, enfim. A prova documental são todos os documentos que comprovam a sua alegação. E aí, nesse momento, surge uma coisa muito importante para você, seja empregado ou empregador. Guarde todos os documentos que você receber. Recibos, ordens de serviço, ordens de pagamento, todos eles são meios de prova documental. Hoje em dia vem se solidificando cada vez mais o entendimento de que e-mails, meios eletrônicos de comunicação também são considerados meios de prova. Então eles entrariam aí nisso que nós estamos falando sobre a prova documental. Uma prova muito importante em muitos casos também é a chamada prova pericial. O que é a prova pericial? A prova pericial é a análise de um perito sobre um fato que você está alegando. Por exemplo, você diz: fiquei doente por causa do meu trabalho, uma doença ocupacional. Você deve, no momento que você for apresentar a sua reclamação, ou seja, atermar a sua reclamação, como nós já explicamos, requerer, pedir que o juiz te conceda uma perícia com um médico neste caso. Se você estiver falando de um motor que faz muito ruído,
pede a perícia de um engenheiro. Enfim, você tem também um meio de prova pericial, você pode solicitar perícias, ok? Esses são os principais meios de provas que nós temos na Justiça do Trabalho e que são muito importantes para a obtenção do direito que se pleiteia, que se requer. Você tem que mostrar para o juiz claramente o seu direito, então use e abuse dos meios de prova, junte todas as provas que você puder, comprove o que você está falando de todos os meios que você puder. Há alguns meios de inversão do ônus da prova que são muito importantes também. Por exemplo, se foi comprovado o vínculo trabalhista e a discordância entre o término do contrato de trabalho, o ônus de provar o encerramento do contrato passa a ser do empregador. Um empregador que contar com mais de 10 funcionários registrados na sua folha de pagamento deve comprovar a carga horária de cada um dos seus funcionários, ou seja, há uma inversão do ônus da prova. Nós lembramos, antes de encerrar esse vídeo, que o jus postulandi é uma exceção à regra. Normalmente você deve procurar um advogado, uma defesa dos seus direitos técnicos é sempre uma defesa melhor. O jus postulandi está aí para te socorrer numa situação de extrema necessidade. Eu deixo um forte abraço para você. Semana que vem nós continuamos. Agradecemos ao nosso parceiro. Eu Faria Direito só acontece porque nós temos o apoio e a parceria do Dr. Eônio Monteiro Vieira. Semana que vem nós estamos de volta. Um forte abraço, um beijo no seu coração.